José Rocha Diniz, boa noite. Faz hoje exatamente um ano que se realizaram as grandes manifestações de maio contra o diploma sobre direitos e garantias de titulares de cargos públicos. Vem-nos mostrar uma coisa. E, enfim, isto é uma reflexão que eu faço contigo e com os nossos telespectadores. A lei básica estabeleceu um determinado sistema político para o território. Um sistema político que é muito diferente dos sistemas políticos europeus ou ocidentais e que se coaduna e que foi realmente feito pela China, que é a potência soberana em relação a Macau. Macau é apenas uma região administrativa especial de Macau. E essa lei básica, na altura, quando ela apareceu, todos nós, não só os portugueses, mas todos nós, os que estamos em Macau há muito tempo, consideramos que era uma lei muito positiva, uma lei básica muito positiva, uma Constituição que permitia o desenvolvimento e progresso do território, mas, ao mesmo tempo, uma ampla garantia dos direitos humanos aqui no território, como, aliás, tem acontecido. A verdade é esta, é que houve um momento em que, pelo facto do governo ter avançado com uma legislação altamente polémica, nomeadamente no tempo em que foi lançada, a população reagiu. E agora aqui resta saber o que é que foi causa e consequência. Se a população reagiu pelo facto de ter aparecido esta lei, ou se aproveitou esta lei para reagir contra o próprio sistema político. Porque foi um protesto um pouco mais generalizado. Não sei, pois, quer dizer, aqui não se sabe muito bem, começou de uma... Mas isto previne o governo. Previne o governo que, desde que haja alguma legislação que é claramente contra os direitos ou contra o pensamento generalizado da população, a população vai reagir. A população de Macau não é uma população quieta, como algumas vezes os dizem. Parte dela vai reagir. Não, sempre assim foi. A verdade é esta, é que há uma parte a quem o sistema político não tem interesse nenhum. Nós sabemos disso, não é? Mas há uma parte que está muito atenta àquilo que vai acontecendo no dia-a-dia. E o facto de, seja por isso, seja por qualquer outra razão, o governo tem que estar muito atento a esses problemas, de maneira a que não possa despertar, uma vez mais, o sentido negativo da parte da população. Mas o chefe do Executivo já veio dizer, agora, por isso mesmo, que o diploma vai ficar na gaveta. Que agora vai ficar na gaveta. Bom, na altura, o momento era um momento realmente muito mau. O timing era muito mau. Se te recordas, era precisamente no ano do ato eleitoral do novo chefe do Executivo. Portanto, ficava um pouco a ideia de que seria para premiar todas as pessoas que, eventualmente, pudessem sair e que acabaram por sair. No entanto, agora, o chefe do Executivo já veio acalmar a dizer que não é uma matéria urgente para ele, mas que, mais tarde ou mais cedo, isto vai suceder. Toda a gente sabe também, resta saber o que é que está dentro do documento, porque nós todos, nenhum de nós acabou por saber concretamente o que é que estava dentro do documento. Tinha-se umas ideias gerais, o custo de vida, o aumento da inflação, das rendas de casa, tudo terá contribuído para que... Era evidente. É evidente que aquele momento era um momento muito específico em que a população estava um pouco cansada das desculpas e também num certo laissez-faire com que o executivo anterior, pode-se dizer, porque este executivo é verdadeiramente um novo executivo, esse laissez-faire, laissez-passer, com que, não do ponto de vista económico, com que esse anterior executivo estava a ver a coisa pública, em que realmente havia aqui alguma anemia. Não é? Mais um atraso no Hospital das Ilhas. O próprio Governo admite que a primeira fase poderá não estar concluída dentro do previsto. O diretor dos serviços
de Saúde veio alertar para isso. É o terceiro ou quarto atraso e, se não me engano, o segundo já com um novo executivo. Ainda está dentro do prazo que o secretário Alexis Stern prometeu, não é? Porque é um prazo de 5 anos, ele disse, mas é um bocadinho alarmante. É verdade, nós uma vez estivemos com o secretário para os Transportes que nos chamou a atenção para isto, para o facto deste hospital ser uma construção muito importante e que realmente de uma dimensão tal que Macau não tinha recursos humanos para avançar com isto. Resta saber se isso realmente não teve influência. A verdade é que eu já passei por lá, as obras estão muito atrasadas e realmente custa-me a perceber o que é que está a ser feito, mas nós jornalistas não temos todos os dados, não é? Isso é uma questão, quem tem os dados é o Governo. De qualquer modo, isto é um alerta porque agora é só para 2017, para 2017, o que, já começa a ser, porque a gente tem que se lembrar que isto tinha sido prometido para 2012, não é? E, portanto, tal como o metro, é mais um grande projeto que está a mas no metro há avanços, nomeadamente o facto daquela empresa que estava em litígio com o Governo estar a negociar o fim do acordo. É aquela história do tal parque de materiais e oficina do metro, que ficará que ficará no fim da linha do aeroporto e que realmente o Governo acha que é fundamental quer para manter, quer como oficina, quer como parque de materiais. Portanto, o resto ganhou uma boa velocidade. Tem-se visto, não é? As linhas praticamente estão feitas. Portanto, é muito importante que realmente, porque não vejo outra maneira de resolver o problema do trânsito sem ser com o metro. Eventualmente com uma outra entrada entre Macau e Taipa, que fala-se que poderá ser um túnel. Eu acho que devia ser um túnel, porque embora seja muito mais caro que as pontes, a verdade é que as pontes também ficam impedidas durante os tufões, não é? E, portanto, e não dá a vazão que dava, mas o território é pequeno, é complicado. Mas para obras desta dimensão, como o metro e o novo Hospital das Ilhas, não seria melhor que a gestão fosse entregue a empresas estrangeiras habituadas a administrar este tipo de empreendimentos? Pois, é isso que todos nós temos alertado e temos procurado forçar, embora eu perceba que localmente acabará por haver alguma resistência, não é? Alguma resistência. Na verdade, mesmo quem não sabe, tem sempre a noção de que sabe tudo. E, portanto, acredito que muitos dos técnicos que achem que são capazes de fazer as coisas, não é? Mas realmente está provado que não se consegue fazer obras desta envergadura, não se conseguem fazer aqui no território, não é? Seja o metro, seja o novo hospital. E, portanto, vamos ver como é que as coisas vão avançar. Um outro tema polémico que Sim. ainda parece estar para durar, o fumo nos casinos. Eu, há 8 dias, não sei se tu ouviste, eu tinha dito que estava a sentir alguma tensão na sociedade e que também já se estendia ao Governo no facto por haver duas claras linhas, uma que quer a proibição total do fumo nos casinos, outra que, numa visão mais economicista, que entende que este não é o momento para... E mesmo alguns deputados também acham... É isso. Esta semana houve, digamos, um alargamento desta tensão, que, como eu digo, já se vinha notando, e agora aparece esse setor economicista a tentar reverter aquilo que é a posição do Governo. Em geral, a posição do Governo, embora a gente não saiba se todo o Governo concorda com a mesma visão, mas, na realidade, o Governo tem sido
tem só saído esta voz, de que é pela proibição total do fumo nos casinos. Mas agora julgo que há outras forças, nomeadamente nos interessados, não é? E, por exemplo, já aparece um trabalho, um estudo, a dizer que a maior parte dos funcionários dos casinos não concordam com esta medida, com a proibição total. Isto é, estão mais preocupados com o emprego do que com os malefícios então possíveis. É porque tem, de facto, influência na descida de... mas isso não, eu acho que isso não... Na presença dos jogadores. Mas eu isso acho que ninguém tem dúvidas sobre isso, não é? Sobre isso ninguém tem dúvidas. Quem defende a proibição total também não o nega. Aliás, segundo eu vi, consideram que há uma baixa de 10%, pelo menos 10% nas pessoas que vêm para jogar, não é? Pelo menos 10%. Mas a ideia que toda a gente tem é que será um pouco maior sobre isso. Aí é só a gente recordar. Então o Governo ainda poderá recuar? Não sei se o Governo, assim? não sei se o Governo pode recuar, porque realmente o Governo tem sido muito... A parte, digamos, social do Governo, médica, tem sido muito determinada nesta matéria, não é? Agora, do outro lado, na parte economicista e perante também os dados atuais do problema, é possível que as coisas, pelo menos uma suspensão da proibição total nesta altura do campeonato. Pode ser que depois, quando houver mais infraestruturas e houver mais abertura e mais gente, é capaz de poder acabar-se com tudo. Agora, realmente há esta tensão. Não sei até que ponto esta tensão já mina o interior do próprio Governo, mas claramente há aqui já um jogo de palavras de um lado e do outro, uns que acham uma coisa e outros que acham outra. Isso a terminar, um salto até a Espanha, às eleições municipais, vitória do Partido Popular, que está no poder a nível nacional, mas com uma forte descida no número de votos. Perderam 3 milhões. Os dois partidos fundamentais, os dois partidos o PP do chamado e o PSOE. bloco de governo, não é? O PP e o PSOE, perderam 2 milhões. Bom, o PSOE não surpreende nada, porque o PSOE, depois de Filipe González, tem andado numa linha muito, muito fraca, incapaz de se impor. No caso do PP, em que também há um grande desgaste do governo, porque Rajoy já governa há uns anos. Na verdade, a luta, digamos, dos cidadãos contra os principais partidos políticos está a fazer-se sentir-se, nomeadamente dentro dos grandes centros urbanos, em Madrid e em Barcelona. Eu julgo que será uma coisa que será também extensiva a Portugal. Não foi assim na Inglaterra. O caso de Inglaterra é completamente diferente, porque o caso de Inglaterra teve a ver com a passagem dos socialistas para o partido da independência da Escócia. Independentista da Escócia, e, portanto, é uma situação completamente diferente, mas, no caso, admito que no caso de Portugal também os partidos de cidadãos... mas que não existem ainda. Que ainda não existem. Bem, já existem há uns sentidos. Já há o LIVRE. Mas sem a força do Podemos e do Cidadanos de Espanha. E, por outro lado, também há aquela situação do Partido Marinho Pinto, que este fim de semana foi assaltado por um grupo religioso, segundo eles dizem, não é? Cada caso é um caso específico, mas é interessante a gente acompanhar o que é que neste momento está a suceder na Europa, não é? Mas, no caso português, isto implicaria uma possível vitória da coligação, que está no poder, em próximas eleições? Não sei. Neste momento ainda é muito cedo. Eu não acredito nisso. Eu não vejo, ainda por cima, até porque há alguns elementos do governo que estão a ajudar, não é? Neste momento, por exemplo, a ministra das Finanças veio declarar concretamente que não pode evitar mais cortes nas pensões sociais. Eu acho que
todos os pensionistas não vão certamente gostar e não vão poder votar numa coisa destas. E isso tem uma influência muito grande, porque não só os pensionistas, mas todos os familiares que vivem à sua volta vão sentir isso. Também ainda não é a altura para grandes campanhas, para as campanhas políticas, não é? Essa altura vai ser mais tarde. Neste momento ainda é um pouco cedo. É verdade que isto vai tudo correr no verão, não é? Porque as eleições serão em outubro, portanto... Ninguém vai entrar de férias. Ninguém vai entrar de férias e, portanto, nessa altura sim é que os dados vão ser jogados. Não é? José Rocha Diniz, obrigado e até para a semana. Obrigado, Jorge.